Por que quando a gente fala de uma das melhores séries já feitas no mundo, a gente sempre fala de Friends? No vídeo de hoje eu vou te explicar por que Friends é uma das melhores séries já feitas, como que o roteiro influenciou demais para a qualidade da série e também falar que o roteiro não é o único 100% responsável por isso. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. É óbvio, gente, que quando a gente fala de séries muito boas, a gente tem que levar todas as competências do cinema em consideração. A gente não pode só dizer que, não, o roteiro é muito bom, então é óbvio que vai ser muito boa. Não necessariamente. A gente tem toda uma questão de direção, de acting, de direção de arte, de fotografia, de elenco, e várias coisas que influenciam a qualidade de uma série, não apenas o roteiro. Apesar de que, como a gente sabe, roteiro é o chão do negócio. Imagina só, tipo, você vai construir uma casa. Você tem várias pessoas que contribuem para construir determinada casa. Mas se o projeto da casa não é bom, inevitavelmente isso vai impactar todos os outros trabalhos, todas as outras competências que envolvem a construção dessa casa. A mesma coisa num filme ou numa série. E hoje, nessa conversa aqui que eu quero ter com vocês, e porque eu sei que Friends é uma série muito querida para muita gente, pra mim, inclusive, eu quero mostrar como que roteiro e todos esses outros departamentos do cinema trabalham juntos para fazer uma série ser boa. E quando a gente fala de qualidade de uma série, uma coisa que a gente precisa muito ter em mente é a questão da produção, os produtores, as pessoas que estão ali acompanhando aquela série diariamente, anualmente, como é o caso de uma série de 10 temporadas como Friends. Por que isso? Pra explicar, você tem que se inscrever no canal. Ai, gente, vamos lá. Troca justa, né? Assim, aquele escambo aqui que a gente faz aqui, esse compartilhamento aqui, eu acho que é válido. Mas por que é tão importante que a gente tenha bons produtores quando a gente fala de qualidade de uma série? Porque, basicamente, quem aprova tudo são os produtores. Então, assim, gente, se a gente vai jogar a culpa em cima de alguém, se uma série prestou ou não, é nos produtores. Porque por mais que você tenha, tipo, um roteiro maravilhoso, esse roteiro foi aprovado por alguém. E se você tem um roteiro ruim, ele também foi aprovado por alguém. A mesma coisa com elenco, com direção, com trilha sonora, com montagem, tudo passa pelo crivo da produção. E é por isso que é muito comum em série, né? Como produção de série, ela é muito intensa e ela tá muito relacionada ao roteiro, é muito comum que você tenha os produtores que são roteiristas, ou, na realidade, os roteiristas que viram produtores. Por isso que a gente tem a figura do showrunner muito presente. O que é o showrunner? Já falei aqui várias vezes, é um roteirista que é produtor executivo da série também. Então ele tá ali tomando decisões maiores sobre a produção da série e também participa do desenvolvimento do roteiro dela. Tá, mas vamos lá. Por que eu tô trazendo essa questão da produção e por que eu tô falando tanto? É que tudo isso impacta o roteiro e essas decisões que vêm lá de cima, que vêm do canal, que vêm da produtora, são muito importantes pro roteiro. Porque, gente, é uma ilusão. Sim, tipo, é uma ilusão você pensar que você vai entrar numa sala de roteiro e você vai ter, tipo, liberdade total, 100%, pode fazer o que quiser, escrever o que quiser, fazer... Não, você não vai. E quem coloca esses limites são os produtores. Limites que são desde orçamento até temáticos. Então, por exemplo, você dificilmente vai ver temas polêmicos ou de temáticas complicadas, difíceis em Friends, porque é uma sitcom, é uma série de comédia, é uma série que é pra ser leve, que ela tem um formato específico, sabe? Então não é bagunçado assim, faz o que quiser, bota o que quiser, basta ser engraçado, não. Você tem que respeitar o formato da série, você tem que respeitar o que a produtora considera de qualidade, o que o canal considera de qualidade, enfim, tudo isso é levado em consideração. Mas o que é um ponto alto aqui que eu considero pra produção de Friends de uma forma geral? No início, acho que foi na primeira ou na segunda temporada, um dos participantes do elenco teve a ideia de eles fazerem um acordo entre si, de que ao longo de todas as temporadas de Friends, todos eles receberiam o mesmo valor para atuar em Friends. Gente, vocês não têm ideia da diferença que isso faz pro roteiro a longo prazo, mas vocês não têm noção do que acontece. Porque rola, sim, gente, isso rola, pressão pros roteiristas de se um ator recebe mais ou um ator recebe menos, isso não deveria rolar, mas isso rola, de tipo, olha, aproveita melhor o ator X porque ele custa mais caro por episódio do que o ator Y. E se você colocar ele, tipo, uma cena ou 10 cenas no mesmo episódio, não vai fazer diferença. Então coloca mais ele. Ou, tipo, olha, tem um limite de orçamento. E se você colocar
coloca esse personagem aqui, nesse episódio, você já estourou orçamento, então tem que tirar um outro ator ou outra pessoa do elenco. Então você começa a criar uma cerca pra narrativa. Você começa a ter limitações. Você não pode simplesmente sair colocando, escrevendo o que você quiser, porque, enfim, existem acordos, existem contratos, existem inúmeras questões aí de produção que precisam ser levadas em consideração. E nesse sentido, quando a gente fala de Friends, e quando você sabe que os 6 atores vão ter o mesmo salário, que eles são iguais e que não rola preferência, por mais que role preferência de público, mas isso é outra coisa. Para a produção estabelecer para a sala de roteiro que fiquem à vontade para usar os atores do elenco principal, cara, isso faz muita diferença, que vocês não têm ideia. Então isso foi algo que já fez com que Friends fosse uma série muito boa, porque você não teve personagens sendo abandonados ou outros sendo enaltecidos por tramas que não estavam planejadas. Porque o que acontece é muito isso, vai um ator começa a ganhar mais destaque, e daí inevitavelmente o canal, a produtora, eles pedem pra sala de roteiro dar mais destaque pra esse personagem, ó, dá mais espaço pra ele, dá mais fala pra ele, dá mais cena pra ele, te vira, entendeu? Dane-se a estrutura narrativa, os arcos de temporadas, tramas, dá mais espaço pra ele porque o contrato mandou. Novamente, isso não deveria acontecer. E um exemplo disso é, por exemplo, Game of Thrones. Game of Thrones, cada personagem ganhou tipo milhões pra atuar em cada episódio, mas teve episódio que a Cersei não apareceu. E ela continuou recebendo? Continuou recebendo. Porque pro nomezinho dela tá ali na abertura, é porque ela recebeu para estar naquele episódio. Mesmo que ela só tivesse, tipo, uma cena. Ela estava lá. Então isso é um bom exemplo de quando você mesmo assim tem atores com contratos diferentes. E isso é dar liberdade pra sala de roteiro. Olha, não se sintam pressionados pra usar o elenco, pra não usar o elenco, fiquem à vontade aí, façam o que tem que fazer. O importante é boa narrativa, sonho de qualquer roteirista, inclusive. Então, fica aqui um destaque pra toda essa questão da produção de Friends, porque isso realmente fez muita diferença a longo prazo. A gente percebe como há um equilíbrio entre as tramas, um equilíbrio entre os personagens, e como isso não foi prejudicado ou não foi influenciado por questões contratuais de elenco, né? Porque a gente sabe que isso pode fazer muita diferença e, enfim, eu sei de histórias que eu já escutei de outros roteiristas, de coisas que eu já pesquisei, que às vezes isso pode acabar prejudicando ou cercando um pouco a liberdade na hora da escrita. Mas tem uma coisa que é muito, muito importante, que colaborou demais para o sucesso de Friends. E esta coisa é o seguinte: o respeito com a estrutura narrativa estabelecida desde o início. Vamos lá. Se você abrir um episódio de Friends da primeira temporada, você vai lá e você decide abrir o segundo episódio da primeira temporada. E se você pega e dá play no segundo episódio da 10ª temporada, você vai ver que é exatamente a mesma estrutura narrativa, com os mesmos personagens passando por conflitos parecidos. Nossa, Bea, mas não ficou enjoativo? Agora eu pergunto, que tu assistiu 10 temporadas de Friends e tu adora e fica assistindo de novo, já assistiu 5 vezes, que eu sei, entendeu? E pra ti não fica enjoativo, porque tu continua assistindo até hoje. Aí já é um ponto, por exemplo, que difere de Game of Thrones, porque uma das maiores decepções de público com relação a Game of Thrones foi o rompimento da estrutura narrativa plantada ao longo das temporadas iniciais da série. Já falei bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Quando você estabelece um tipo de formato que o episódio da série vai ter, você não pode sair rompendo com aquilo. Porque o seu espectador no piloto, ele se comprometeu a consumir aquilo. Ele se comprometeu a acompanhar a série, seguir a série, comprar o merchan, ir em evento, dar dinheiro pro canal, pra todo mundo ficar feliz, se ele continuar recebendo aquele produto com a mesma qualidade que ele consumiu a primeira vez. Se você não fornece mais essa qualidade ou essa estrutura, essa mesma estrutura pela qual o espectador se apaixonou, olha só o que acontece. Game of Thrones rompeu com um dos maiores pilares de uma estrutura narrativa, que é o ritmo. E romper com esse ritmo acabou com a última temporada da série. Enfim, fez muita gente ficar decepcionada e triste com as 2 últimas temporadas da série. Enfim, com razão, né? Enfim, o espectador se sentiu traído, basicamente. E é uma coisa que Friends não fez. Friends fez direitinho. E agora, entrando até um pouco mais em narrativa, tem 2 elementos que são super importantes pra Friends. O primeiro é o respeito com a trama serializada. O que eu quero dizer? Eu já fiz 2 vídeos, eu acho, analisando episódios de Friends aqui no canal, tanto piloto quanto um outro episódio, e eu mostro que o serializado principal da série Friends é o relacionamento de Ross e Rachel. No primeiro episódio da série, esse relacionamento é plantado. E quando que a série acaba? A série acaba quando Ross e Rachel decidem ficar juntos em paz. Por mais que eles fiquem juntos e
que em alguns momentos da série eles sempre se separam, sempre tem alguma coisa dá errado, enfim, eles nunca estão juntos de boa, em paz. Sempre tem alguma coisinha. Por quê? Porque os roteiristas, os criadores da série sabiam que se eles resolvessem isso em algum momento da série, a série acabaria. Porque o que tava mantendo o espectador preso, mesmo que você, espectador, não soubesse, é justamente essa coisa do relacionamento deles dois, que só é resolvida lá no último episódio da série, uma das últimas cenas, inclusive. Então a gente tem esse primeiro elemento narrativo super importante que foi respeitado ao longo de todas as temporadas de Friends, e a gente tem um segundo elemento, que é o procedural. São, tipo assim, os dois pilares de uma narrativa de uma série, né? Então a gente teve um respeito muito grande com o serializado e a gente também teve um respeito muito grande com o procedural. Os procedurais são sempre iguais. No sentido de tema? Claro que não. No sentido de estrutura, no sentido de formato. Os procedurais acontecem da mesma forma em todos os episódios de Friends. Tem ali um teaser, tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e tag, que são os 5 atos de narrativa de série. Se você quiser um vídeo falando de estrutura narrativa de série, coloca aí embaixo com a hashtag BAM, a tua série. E esse respeito pelo procedural da série também fez com que os fãs gostassem, porque, novamente, quando você clica para assistir Friends, você sabe que você vai ter o mesmo sentimento, a mesma sensação em todos os episódios. Você não vai se deparar com uma estrutura narrativa diferente, por mais que você nem saiba reconhecer a estrutura narrativa. Você simplesmente sabe que você gosta de Friends do jeito que Friends é. Diferente, por exemplo, de How I Met Your Mother. O que aconteceu em How I Met Your Mother? Além da gente ter a primeira questão que eu falei tanto aqui pra vocês, de cada um do elenco ganhando um salário diferente, o que já impacta a narrativa, como a gente sabe, esse serializado, então, ele é rompido pra focar no relacionamento de Robin e Barney na última temporada, e todo mundo fica meio perdido. Você tem até mudança de locação, enfim. Complexa aquela última temporada de How I Met Your Mother, eu já falei sobre ela bastante aqui nesse vídeo. Mas enfim, gente, óbvio que a gente também tem que falar do excelente elenco que Friends tem e que fez um grande trabalho ao longo desses 10 anos, que ninguém saiu da série, inclusive. Isso é algo muito bom. Em 10 anos de série, você não ter ninguém do elenco principal que sai. Isso é raro de acontecer em tanto tempo assim. E é maravilhoso que a gente tenha produzida, finalizada, feito uma série como Friends. Parece até que vai ter um especial, né? A HBO Max vai lançar um especial de Friends com eles mais velhos, depois de não sei quantos anos. Enfim, estamos aguardando aí ansiosos para ver. Com certeza haverá vídeo no canal sobre isso. Se você quiser me ver falando um pouco mais sobre narrativa, sobre séries, me segue nas redes sociais, porque eu tô sempre conversando sobre isso por lá também. Não se esquece de deixar um like no vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que é apaixonado por Friends. Todo mundo tem amigo que é apaixonado por Friends. E muito obrigado pela sua audiência. Tchau!